Você acredita que Jesus Cristo foi apenas um homem que viveu há 2000 anos? Ou algo muito mais profundo do que isso? Nesta palestra de 1968, Neville Goddard revela algo que transforma completamente a forma como entendemos Jesus, a Bíblia e até nós mesmos, que Jesus Cristo não é uma pessoa histórica externa, mas o plano eterno de Deus que se cumpre dentro de cada ser humano. Se você já sentiu que existe algo maior em você do que esta identidade, este corpo e esta vida, fique comigo até o final. O que você vai ouvir pode mudar silenciosamente a forma como você se vê, como você vê Deus e como você vive. Poucos ensinam esse princípio maravilhoso, muitos outros se juntarão a eles, então achei que esta noite um certo ponto deveria ser esclarecido, porque você ouvirá essa pergunta repetidamente. Você não acredita que um homem chamado Jesus Cristo caminhou sobre a terra? Você ouvirá essa pergunta e terá dificuldade se não souber como respondê-la, pois todo o vasto mundo cristão acredita em um homem, e eles o pressionarão para obter uma resposta, sim ou não. É como perguntar: você parou de bater na sua esposa? Se você tentar responder sim ou não a essa pergunta, então, vamos recorrer às Escrituras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. A tua palavra é a verdade, e o seu nome será chamado a palavra de Deus. Como conciliar isso? Aqui, seu nome refere-se a uma pessoa. Mas estou falando de uma palavra que libertará um homem. Em João 6, lemos: esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Versículo 40. Ao ler, você pensa em um homem e diz que ele vê o Filho. Instantaneamente pensa em um homem. Bem, por quê? Não há um erro que não tenha um homem como agente, ou seja, é um homem. Não há uma verdade que não tenha um homem como agente. É preciso um homem para expressar tanto uma mentira quanto uma verdade, porque Deus é homem. E só existe Deus. Então, quando chegamos a essa história nas Escrituras sobre Jesus Cristo, que é chamada de verdade, eles perguntam: você não acredita que um homem, um único homem, um homem singular, nasceu, digamos, em 4 a.C. ou 1 a.C.? E então você é chamado a responder a essa pergunta. Bem, em primeiro lugar, não se pode responder com um simples sim ou não. Mas a resposta é a seguinte: não se trata de um homem, Jesus Cristo é o plano de salvação de Deus. É um plano. Voltamos agora a uma das passagens mais tristes e comoventes de toda a Bíblia. Você a lê no livro de Samuel. Samuel perde seu filho, Absalão. E aqui, quando lhe trazem notícias, a batalha está em curso, ele sempre pergunta sobre o filho. Ora, o filho se rebelou contra ele, tentou tomar o reino. Então, finalmente, ele disse: digam-me, como está o rapaz Absalão? Ao receber a notícia, ele veste um manto, cobre a cabeça, tira as sandálias e senta-se nos portões de Jerusalém, chorando, e ninguém consegue consolá-lo. Então, ouve-se aquele seu grito: ó Absalão, Absalão, meu filho, meu filho! Quem dera eu tivesse morrido em teu lugar, ó Absalão, meu filho, meu filho! 2 Samuel 18 versículo 33. Bem, aqui está uma previsão de uma grande história. É uma prefiguração de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente, que encontramos no Novo Testamento. Agora, só existe Deus, nada além de Deus. Aqui, no Novo Testamento, encontramos Deus Pai fazendo aquilo que Davi tanto desejou fazer. Ele ansiava por dar a sua vida para restaurar seu filho. Davi não conseguiu, somente Deus podia fazê-lo. Então, nas palavras de Blake, colocadas na boca de Jesus, não temas. Falando agora à humanidade, a menos que eu morra, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. Amarias alguém que nunca morreu por ti ou morrerias por alguém que não morreu por ti? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Assim,
Deus morre, ele se esvazia completamente de sua divindade e não finge, ele realmente se torna homem. Ele se torna homem, todo aquele que nasce de mulher. Mas, enquanto caminha nesse esquecimento como homem, ele tem um plano. Ele preparou um plano para si mesmo, para retornar, trazendo consigo os redimidos. Todos os redimidos. Mas, por mais estranho que pareça, a todos aqui é preciso ouvir a história da redenção. A história da redenção é Jesus Cristo, a história é personificada, e o homem tomou essa personificação e a transformou em um ícone. Ele tomou o grande veículo que transmitiu a instrução pela própria instrução, e o agente que expressou a grande verdade pela própria verdade. Então, o homem, um indivíduo, é quem a expressa. De repente, do nada, essa história eterna se desdobra nele, e ele a conta. Agora, vocês estão ouvindo, esta é a vontade do meu Pai, e todo aquele que vê o Filho e crê nele. Bem, ver o Filho. A palavra ver e a palavra conhecer são a mesma coisa em grego. Então, se esta noite eu lhes mostrar o plano da salvação, vocês estarão vendo o Filho porque o conhecerão. Isso não significa necessariamente que vocês crerão nele. Portanto, vocês encontrarão a afirmação de que todo aquele que vê o Filho e crê nele. Vocês podem entender o que estou dizendo. Espero conseguir explicar com tanta clareza que todos possam acompanhar, que todos compreendam o que pretendo. Mas nem todos aceitarão e rejeitarão. Então, nem todos que visualizam claramente em suas mentes conseguem acompanhar, não conseguem crer. É a história mais incrível de todos os tempos. Então, Jesus Cristo não é um homem, não é uma pessoa, ele é o plano de salvação. O plano. Então, qual é esse plano? O plano é que o indivíduo ouça uma história de que não há apenas um nascimento neste mundo, pois carne e sangue, que é isso, não podem herdar o reino dos céus, que o que é da carne não tem valor algum, apenas o que é do Espírito. E minhas palavras são do Espírito. Então, se eu lhes contar uma história e apenas uma. Mas esta noite, nesta plateia, muitos cumpriram o que eu lhes disse, o que eu mesmo experimentei. Então, se muitos replicaram isso até o fim, e indo além em outros aspectos das Escrituras, cumprindo a palavra em si mesmos, então, bem, é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nenhum homem vai libertá-los, este homem chamado Neville é simplesmente o agente que expressa a verdade. Se o que eu lhes digo é verdade, vocês deveriam aceitar. Não basta apenas entender. Espero que eu consiga deixar claro e que você entenda, mas depois de entender, vem a aceitação, a crença. Então, você não acredita em Neville, você acredita na verdade que ele expressa desta plataforma ou de seus livros. Se você acredita nisso e eu menti, bem, então você não pode provar. Você simplesmente será enganado. E a dor prometida no Evangelho de Tiago para o mestre que mente desvia seus seguidores neste mundo, as pessoas não percebem o que é imposto ao mestre se ele ousar mentir e enganar aqueles que confiariam nele. Sei que estou lhes contando algo que vivenciei, então não pode ser mentira. Eu realmente vivenciei isso. Muitos na plateia esta noite também vivenciaram o nascimento, a descoberta do Filho de Deus, que é Davi, a divisão do templo, que é o próprio corpo, a ascensão do Filho do Homem ao céu, e então a descida da pomba sobre aquele que passou por Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é simplesmente a história da salvação. Ora, o homem não aceita isso, e quando digo homem, me refiro à maioria. Eles não querem isso. Eles querem uma pessoa externa como salvador pessoal, e esta noite muitos deles, que enfrentam a inevitável partida deste mundo, esperam encontrar o que chamam de seu salvador. Seu Salvador é simplesmente um plano de salvação, e o plano é o próprio Deus, pois quando ele se revela em você, é Deus se revelando. E você e ele são um. Então, aqui, eles farão a pergunta por que você começou a ensinar sobre isso e continuará ensinando, e eles insistirão na resposta de sim ou não, e você simplesmente não pode. Eles virão com você e permitirão que você argumente com eles? E agora comece desta maneira. Vocês acreditam nas Escrituras? Bem, você receberá a resposta afirmativa. Oh, sim.
Bem, vamos agora para o capítulo 11 de Mateus. Se você acha que Jesus Cristo é um homem de carne e osso, vamos para Mateus. Ele está falando de João Batista, e entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, contudo, eu lhes digo que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 11. Agora, Jesus Cristo é de carne e osso? É isso que você quer? Então ele não é maior do que João Batista se você admitir isso, pois estas são as palavras daquele a quem você chama de Jesus Cristo. Não são suas palavras, são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, ele disse, ninguém nascido de mulher é maior que João Batista. Bem, se você insiste que Jesus Cristo nasceu de uma mulher e, portanto, está neste mundo como carne e osso, ele lhe diz que não é maior que João Batista. Ele também lhe diz que o menor no reino é maior que ele. Bem, se ele não é maior que João Batista e o menor no reino é maior que João, então ele é maior que Jesus Cristo. Se você insiste que ele é um homem de carne e osso, não está claro? Então, simplesmente pegue sua Bíblia e revele as palavras de Deus ao homem. É um drama totalmente sobrenatural. Não tem nada a ver com qualquer criança que tenha saído do ventre de uma mulher. É completamente diferente, vem de uma esfera totalmente distinta. Nasce do alto. O homem sai do seu próprio crânio. Esse é o nascimento do alto. Há um aspecto peculiar e maravilhoso de Cristo oculto no Evangelho de João. Você o encontrará no capítulo 6, no capítulo 8, no capítulo 18 e no capítulo 19. Vamos destacar alguns pontos. Este não é o filho de José? Como é que ele acabou de dizer, e desci do céu? Ele é filho de José aos olhos de centenas de milhões de pessoas no mundo, mas ele não admite isso. Ele disse: não, acabei de descer do céu. João 6, 38. O céu está acima. Bem, como ele pode vir do céu se é filho de José? Nós o conhecemos? Então lhe perguntam no 8º capítulo de João: quem é o teu pai? Ele respondeu: vocês não conhecem nem a mim nem ao meu pai. Se vocês me conhecessem, conheceriam o meu pai. Versículo 19. E se vocês realmente me conhecessem no verdadeiro sentido da palavra, não perguntariam, porque saberiam que, se me conhecessem, conheceriam a Deus, pois ele e eu somos um. É isso que ele está dizendo no 8º capítulo de João. Só eu conheço o meu pai, a quem vocês chamam de Deus, mas eu conheço o meu pai, e vocês não conhecem o Deus de vocês. Assim, você encontra a natureza oculta de Cristo em todo o Evangelho de João. Invisível aos olhos mortais. Mas você pode crescer em compreensão a respeito dele, conhecendo conforme lhe é explicado que Jesus Cristo é o plano de salvação e não um homem, embora seja necessário um homem para expressar esse plano. Somente o homem pode expressar a verdade ou o erro. Portanto, tudo neste mundo é Deus, e é Deus quem o expressa, seja o que for. Eis que surge o outro. Ele agora está diante de Pilatos, e Pilatos lhe disse: quem é você? E ele se recusou a responder, não deu resposta alguma. Pilatos perguntou: de onde você é? Sem resposta, João 19, 9. Então Pilatos lhe disse: você não sabe que eu tenho poder para libertá-lo e poder para crucificá-lo? Agora Jesus responde: o homem agora expressa a verdade, você não tem poder sobre mim, a menos que lhe seja dado do alto. João 19, 11. Essa mesma palavra do alto é a palavra outro, definida no capítulo 3. É necessário nascer de novo. Versículo 3. Ele disse: o meu mundo não é deste mundo. Eu não pertenço a este mundo. O drama se desenrola em uma era completamente diferente, um mundo completamente diferente. Não está aqui. Então, compartilho com vocês o que sei de outro mundo, um mundo completamente diferente. Agora, deixe-me compartilhar com vocês o que me foi compartilhado esta semana. Esta senhora escreveu: no domingo passado à noite, senti sua presença tão fortemente em minha casa.
Era tão forte que me sentei esperando vê-lo. Tudo o que vi foram luzes, como vagalumes, luzes, 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 mas não o vi. Então fui para a cama e tive este sonho. Sonhei que via meu gravador, as bobinas girando sem parar, e eu esperava o fim daquela pequena extremidade. Então me lembrei de seus ensinamentos, e você disse que se eu pudesse interromper a atividade em minha própria mente enquanto observava algo, a coisa observada congelaria. Então pensei em tentar. Interrompi a atividade em minha imaginação e a cena parou e ficou congelada. Agora, isto é o que aconteceu, Neville. Ao interrompê-la, algo em mim se abriu e se expandiu acima da minha cabeça. Era a minha cabeça, mais acima, e simplesmente se abriu e se expandiu. Então, quando decidi mais uma vez deixá-la ir, liberando a atividade, ela se fechou. Ao se fechar, eu me contraí e então começou. Fiz isso várias vezes. Interrompi e iniciei, mas todas as vezes algo em mim abriu-se e expandiu-se. Eu não conseguia iniciá-la no estado aberto e expandido, primeiro tive que fechá-la e contraí-la para que começasse. Então acordei. E naquele momento fiquei desapontado porque não parei e iniciei pessoas. Era simplesmente uma roda. E então percebi num instante o significado do simbolismo da roda, e então fiquei exultante e sentei-me para escrever esta carta para você. A roda representa a união divina, como você encontrará em A Linguagem Perdida do Simbolismo, de Bailey. Aqui, ela prenuncia sua união divina consigo mesma. Só existe Deus, Deus no estado eterno de existência, Deus em procissão e Deus em retorno. E aqui está um prenúncio de seu retorno à união consigo mesma. Ela esteve no mundo e desempenhou seu papel. Posso lhe dizer, com isso, que você experimentou o poder da era vindoura. Se é o poder que você e eu exercemos na nova era. É algo tão distante de tudo o que o homem conhece. O homem aqui não tem a menor noção de poder. Eles têm medo de seus próprios dispositivos e pensam que vão destruir o universo inteiro com seus pequenos fogos de artifício. Você talvez tenha visto a edição de ontem do Latimes. Os cientistas estão reunidos no Caltech. São os astrofísicos que se dedicam ao estudo do espaço sideral, com todos os seus conceitos sobre o que o faz funcionar e como surgiu. Eles não concordam quanto à sua origem, mas concordam bastante sobre sua estrutura. Os números são impressionantes. Eles afirmam que temos 100 bilhões de galáxias em nosso universo e que cada galáxia contém 100 bilhões de estrelas. No entanto, admitem que, por mais que procurem, não há evidências de que exista algo comparável ao nosso pequeno sistema em todo o vasto universo. A única coisa em todo este vasto universo que poderia abrigar este experimento biológico chamado ser humano está aqui, com nosso pequeno sistema composto por um Sol e estes planetas. A única coisa no planeta que poderia fazer isso é a Terra, e nós estamos nela. Este pequeno pedaço sólido chamado Terra, tão pequeno, 100 bilhões de galáxias, cada uma contendo 100 bilhões de estrelas, e apenas um sistema solar poderia, de fato, abrigar este experimento chamado ser humano. E nós estamos aqui. Se você refletir sobre isso, deveria se sentir tão orgulhoso, tão grandioso, que nem mesmo este vasto e infinito universo seria capaz de contê-lo. E tudo foi feito para produzir este único, este pequeno sistema. Um orgasmo de Deus. O orgasmo do homem, sob o microscópio, bilhões na tentativa de reproduzir a semelhança do homem, e apenas um surge. Bem, aqui está o orgasmo de Deus, e apenas um surge, um sistema que poderia, de fato, abrigar o grande plano. Seu experimento para criar o homem à sua própria imagem. Nada neste mundo poderia fazer isso, a não ser o próprio Deus se tornando homem. Então, se eu não morrer, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. William Blake. Se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então, ele realmente se torna homem, e há um plano de salvação, e esse plano se chama Jesus Cristo. Igrejas se organizaram em torno dele, o personificaram, criaram um pequeno Deus e o colocaram na parede. Esse não é Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o plano eterno de salvação de Deus. E esse plano precisa ser expresso pelo homem. Bem, quem sabe? Ninguém conhece os autores dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são anônimos. Ninguém sabe quem eles são. Na verdade, eles estão relatando suas próprias experiências, é isso que estão fazendo. Eles estão contando exatamente o que vivenciaram. Então, quando personificam o plano, chamam-no de o Filho, chamam-no de Jesus, chamam-no de Jesus Cristo, chamam-no de Senhor. É tudo isso, mas o homem, desconhecendo isso, não consegue discernir entre o Estado e o ocupante do Estado, e assim ele toma o Estado, personifica-o e adora a personificação. Mas Jesus Cristo é o plano de salvação de Deus. Então, aqui, vocês serão questionados sobre isso. Pois eu irei embora e vocês continuarão e contarão a história. Eles perguntarão a vocês: vocês não acreditam que um homem chamado Jesus Cristo nasceu de Maria, viveu, foi crucificado e fizeram todas essas coisas? A resposta é não. Esse Jesus Cristo. Vocês agora são as testemunhas desse plano, pois muitos nesta plateia o testemunharam. Vocês nasceram do alto, encontraram Davi, que os chama de pai, foram divididos em dois, ascenderam, e a pomba desceu. Vocês tiveram todas essas experiências, portanto, são testemunhas da verdade da palavra de Deus. Agora, como testemunhas, vocês são o fruto da árvore na qual Jesus Cristo, como o plano eterno de Deus, foi crucificado. Seu plano foi crucificado na árvore eterna. Agora, estão procurando por essa árvore no tempo e no espaço. Todos os cientistas estão procurando por ela em laboratório. Mas, como Blake tão belamente afirmou, os deuses da terra e do mar procuraram na natureza encontrar esta árvore, mas sua busca foi em vão, uma cresce no cérebro humano. Canções da experiência, abstrato humano. É ali que ele está pregado. É ali que Cristo, ou o plano de salvação, está inserido, é ali que é enxertado e ali cresce. À medida que cresce, e rompe nesses grandes eventos, um após o outro, até que finalmente se atinge o clímax. Após o clímax, que é a descida da pomba, você simplesmente permanece para contá-la e encorajar seus irmãos. Pois somos todos um. Então você parte, não para ser restaurado à vida neste mundo terrestre, mas para entrar na era chamada Reino dos Céus, onde você exerce um poder além do sonho mais ousado do homem. Tudo que o homem conhece é nada comparado ao poder que você exercerá quando entrar lá, pois você está simplesmente retornando a si mesmo, à reunião divina. Eu saí do Pai, e eu e o Pai somos um, eu vim ao mundo, agora estou deixando o mundo e voltando para o Pai. João 16, 28. Só existe Deus Pai. E isso não é um acidente, esta queda não é uma desgraça, não. Nada estava errado. Foi um plano para criar e expandir o poder criativo de Deus. Pois não há limite para a expansão, só existe um limite para a contração. Ele impôs um limite, e esse limite é o homem. Ele tomou o limite da contração, que é o homem, e esse é o limite da opacidade, é o homem. Então vem o desdobramento disso no homem, e aí não há limite para a translucidez, não há limite para a expansão. Aqui, Jesus Cristo é o plano de salvação de Deus. Esse plano é oferecido ao homem para que ele o veja claramente em sua mente. Quando ele o vê claramente em sua mente, ele está contemplando o Filho de Deus, o plano de Deus. Ele pode rejeitá-lo, certo? Esse é o seu direito. Ele pode rejeitá-lo e, se o rejeitar, então ele não crê nele. E ao longo de todo o Evangelho de João e praticamente todo o ensinamento de Jesus, tudo gira em torno da fé e da crença nele mesmo. Ou você crê ou não crê. Ele conta uma história que é toda sobre ele mesmo, expressando a verdade, e a verdade é personificada como um homem. Mas não é o homem que você deve adorar, é a verdade. Simplesmente apegue-se à verdade, pois a verdade o libertará. João 8, 32. Pois, se você aceitar a palavra de Deus e permanecer nela, então a palavra permanecendo em você, que é o plano, o libertará. Então você conhecerá a verdade e a verdade o libertará.
Mas primeiro você precisa conhecê-la, e então, tendo-a visualizado claramente em sua mente, poderá dizer: ó, tolo! Eu quero a sabedoria deste mundo. Se eu pudesse descobrir o que ele sabe para ganhar seus milhões, eu adiaria isso por um tempo. Volte amanhã. Eu simplesmente pegarei os milhões primeiro, assim saber, ó homem insensato, sua alma lhe será exigida esta noite, a Lucas 12h20. Apenas esta noite, então volte amanhã. Eu a colocarei em seu colo na próxima pequena esfera para você. E assim, sua ganância de hoje você a terá amanhã, mas você começa a engraxar sapatos para obtê-la. E não pensem nem por um instante que não passamos daqui, de uma posição nobre, para outras posições semelhantes. Não pensem nem por um instante, é assim como o ator que interpreta o rei de hoje no palco não interpreta o vilão de amanhã. Ele é simplesmente um ator escalado para papéis, e nós somos os atores. Deus só age e está em seres ou homens existentes. Blake. E assim, somos escalados para um papel após o outro, o papel mais adequado para o trabalho que ainda precisa ser feito em nós. Portanto, independentemente do que fazemos agora e da posição que ocupamos no mundo social, no mundo intelectual ou em todos esses outros mundos, somos escalados para o nosso papel apropriado. É isso que vejo ao conhecer pessoas. E tudo é perfeito, tudo é feito com perfeição. Deus planejou tudo como se manifestou e como será consumado. Então, para vocês que estão ensinando isso agora e para aqueles que virão depois, prestem atenção, e vocês serão questionados. Vocês não acreditam em Jesus Cristo como um homem cuja mãe era Maria? E farão todas essas perguntas, como já me fizeram ao longo dos anos. Um senhor, acho que pouco antes de eu encerrar em dezembro passado, estava aqui sentado e questionou quando eu tentava explicar exatamente o que expliquei a vocês esta noite. Bem, isso entrava em conflito com o conceito que ele tinha de Jesus Cristo. Ele o via como algo exterior à carne e ao sangue. E nunca mais voltou atrás. Mas isso é o cumprimento do capítulo 6 de João. Dura é esta palavra, e eles o abandonaram, para nunca mais andarem com ele. Versículo 60. Estou apenas cumprindo as Escrituras. Digam a verdade como vocês a vivenciaram e pessoas como esse senhor não andarão comigo novamente. Ele não pode andar comigo nesse ambiente, quando o meu conceito de Jesus Cristo é simplesmente a personificação da verdade. E essa verdade é o plano de Deus, seu plano eterno de salvação. Sim, essa verdade precisa ser expressa por um homem. Então um homem vem e a expressa, mas deixe o homem em paz e apegue-se à verdade. Ao encontrar a verdade, você a retém, mas deixa todos os outros irem embora. Mas não abandone a verdade, e ela se enraizará em você e se revelará dentro de você. Então você saberá quem ele é, porque quando ele se revelar dentro de você, tudo o que for dito sobre ele será experimentado por você, e você saberá quem você é. O que se diz sobre ele é que ele é Deus, então você saberá quem você é. Se isso só acontece com Deus, e acontece com você, então você deve ser ele. Você não tem outra conclusão. Se foi para Deus que Davi disse: meu pai, e ele diz isso a você, então você deve ser Deus. Se foi para Deus que o templo foi atingido de cima a baixo, e foi o seu corpo que foi partido de cima a baixo, então é para você. Então, toda a Bíblia se revela de uma forma diferente. E você verá a sabedoria de Blake quando ele disse: rios, montanhas, cidades, vilarejos, todos são humanos, pois na eternidade todos são homens. Então, na segunda-feira passada, quando mostramos que a grande montanha que foi dividida, chamada o Monte das Oliveiras, é o homem que está dividido. É o meu próprio corpo que foi dividido, e uma parte se moveu para o norte, uma parte para o sul, depois de ser dividido de leste a oeste. Portanto, todas as montanhas se tornam homens, e você é esse homem. Você é o Rio Jordão, você é tudo na Bíblia. Não há nada além do homem. E assim, as montanhas, os vilarejos, as cidades, todos são humanos. Quando você entra em seus seios, você caminha em seus céus e suas terras, assim como em seu próprio seio você caminha em seu céu e terra.
E tudo que você contempla, embora pareça exterior, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Jeremias. Portanto, tudo isso está se desdobrando dentro de você. Então, todas as montanhas das Escrituras estão dentro de vocês, quer vocês as chamem por este nome, aquele ou outro. Todas as cidades, todas as aldeias, Jerusalém, tudo está em vocês e cada uma é personificada. E assim, vocês virão a Jerusalém como a noiva, não é? Descendo ao amanhecer como uma noiva, a grande Jerusalém. Portanto, cada uma é simplesmente personificada. E não há nada além do homem. Gostaria de agradecer a esta senhora pela maravilhosa carta que compartilhou conosco. Posso afirmar, com base em sua experiência, que você experimentou o poder da era vindoura e porque a visão da roda é simplesmente a reunião divina. O retorno ao seu próprio ser, de onde você veio. Você não pode retornar até que a obra esteja concluída. Mas você não teria tido essa experiência se não estivesse nos últimos dias. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, você começa com 12, depois tem 70, depois 144 e os amplia até que se tornem imensuráveis, mas basicamente existem 12 e a ampliação dos 12. Os 12 discípulos lhe darão os 12 atributos. Tentei defini-los até certo ponto em sua fé e sua fortuna. Essas são qualidades da mente com as quais o homem está simplesmente brincando. Ele pensa que acredita, mas será que acredita mesmo? Ele pensa que tem fé. Agora, esta noite, pedi a vocês que tivessem fé não em um homem, mas fé no plano de salvação de Deus, para que possam se entregar completamente a Ele e acreditar nele. Não em um homem. O que vocês foram ver? Uma cana agitada pelo vento, um homem, um profeta maior do que os profetas. O profeta dos profetas era João Batista, e ele usava vestes exteriores de pelos e couro. Mas ele disse: quem está na casa do rei veste roupas macias, então ele lhes diz que não pode ser nada exterior. O que você foi ver? Então todos estão buscando algo no exterior. Bem, o mais perfeito de todos foi João Batista, que subjugou seus desejos reprimindo-os na esperança de alcançar o reino dos céus. Gafanhotos, mel silvestre, suas vestes de pelo de camelo e cinto de couro simbolizavam coisas externas. Há pessoas que vão à igreja pela cerimônia. Isso é tudo externo. Aqueles que estão nos palácios reais usam vestes suaves, e isso representa o interior. Os homens estão sempre de olho. Olha só esse cara que agora ensina a gente por aí. E ganha o salário de uma semana deles, principalmente dos nomes que ele supostamente atraiu até agora. E eu tiro o chapéu para ele. Esse é o mundo em que ele vive, e ele não é mais falso do que eles. Então, semelhante atrai semelhante, e eles se atraem mutuamente e seguem em frente. Eles enganam o público com a propaganda de quão maravilhosos e talentosos são, e ele os engana também, e simplesmente todos vão juntos. Aí, finalmente, começam a subir a montanha e caem. Então, deixem-nos em paz e não os critiquem, deixem-nos como estão. Um dia eles vão acordar e descobrir que ele não tinha nada a oferecer. Não havia nada como a bênção dele, como ele chama. Não consigo entender direito aquele tom de voz agudo que ele usa para se referir a isso. Ele vai dar a eles a bênção por uma boa quantia em dinheiro. Mas eles não vão encontrar a verdadeira felicidade, ela não vem assim. Não tem nada a ver com vegetarianismo, não fumar ou não beber. Se você sente prazer em não fazer essas coisas, então não as faça. Mas o fato de não fazê-las não significa nada. Novamente, você encontrará isso nas Escrituras. Pergunta inaudível. Resposta. Tudo está nos planos de Deus, minha querida. É o orgasmo de Deus, acredite ou não. Fui feita à sua imagem e semelhança e sei o que é um orgasmo. Bem, imagine, multiplique isso ao enésimo grau e veja o orgasmo de Deus. Se o do homem já é tão excitante, imagine multiplicado ao enésimo grau.
Mas ele planejou tudo e o homem tem que dar à luz. E eis que surge este pequeno sistema. Vasto para os nossos padrões. Estamos, sei lá, 145 milhões de quilômetros do Sol. Parece tão vasto, mas falam dessas galáxias como tendo centenas de bilhões de anos-luz. No entanto, ele disse que todo lugar é tão vazio, há apenas um pequeno átomo por pé cúbico em toda a vasta área. É quase um universo vazio com todas as 100 bilhões de galáxias, cada uma contendo 100 bilhões de estrelas. Mas apenas uma Terra. Apenas um sistema planetário como o nosso. E assim, estamos enlouquecendo, o que é perfeitamente normal. Pelo menos podemos enlouquecer tentando nos destruir uns aos outros, fazendo todas essas coisas, mas, mesmo assim, tudo ainda está sob o controle daquele que planejou tudo, e ele permite que todas essas tolices aconteçam, todas as tramas e planos. Pergunta inaudível. Resposta. Minha querida, quando o plano se revelar dentro de você, então você será reunida. É o capítulo 27 de Isaías. E eu vos reunirei, um por um, ó povo de Israel. Pergunta inaudível. Resposta. Não. Então está perfeitamente cumprido, você é o próprio Deus, então. Porque então só existe um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Você é, na verdade, o único corpo. É algo estranho. É um mistério, sem dúvida, mas você é esse corpo que é o corpo de Deus, e é o homem. Não me importo com o que o mundo me dirá sobre super-almas e todas essas outras coisas, é o homem infinito. Não é grande como preencher o universo. É o homem, e esse homem é onipresente, onipotente, onisciente. E ainda assim, homem. É um poder que ninguém aqui, limitado a esta esfera, consegue sequer compreender. Você o experimenta. Mas, como disse a senhora, quando ela pôde reiniciar aquele universo, a roda, ela teve que se contrair, teve que retornar aqui para ver as coisas em movimento. Para pará-la, ela simplesmente explodiu e se expandiu. Foi um exercício de expansão e contração. Bom, a noite ainda é uma criança. Aula encerrada. Obrigado.